Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, eu sou estudante da Universidade de São Paulo. Atualmente estou cursando meu quarto semestre do curso de Ciência da Computação e fui aprovado em três universidades, sendo uma delas a USP, a qual estudo atualmente, a Universidade Federal de São Carlos e a Unicamp. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para estar contando um pouco de como foi a minha preparação, de que eu tive que fazer para conquistar a minha vaga na Universidade de São Paulo, uma das maiores universidades do país, mesmo estudando toda a minha vida em escola pública. E ao mesmo tempo, durante o período do vestibular, eu ainda trabalhava em período integral. Bom, como que foi a minha preparação? A minha preparação foi um pouco adaptada, visto que eu trabalhava e ao mesmo tempo eu estava estudando ainda no meu último ano, né, em 2022, no terceiro ano do ensino médio, cujo eu iniciei meus estudos por meio de agosto, se eu não me engano, eu iniciei minha preparação para o vestibular, não tanto focado quanto foi em 2023, mas eu resolvi fazer o Enem. Claro, obviamente eu não obtive um bom resultado, porque eu não sabia os métodos corretos de estudos e também não tinha um bom planejamento do que seria feito naquele ano. Como resultado esperado, não tive um bom resultado. Devido a esse resultado, que foi, de certa forma, não muito bom, eu resolvi estudar novamente para o ano de 2023 para fazer novamente o vestibular, né? Enem, dessa vez de uma maneira mais adequada e com um planejamento adequado também. Em 2023, eu iniciei meus estudos desde janeiro, né? Já começando no início do ano, para não perder tempo, né? Visto que eu trabalhava, ou seja, eu tinha em torno de 5 horas no máximo por dia para estudar durante a semana e tinha os finais de semana inteiro para me dedicar também. Como que foi a minha preparação? Como que eu estudei? Bom, eu tive que fazer uma análise bem criteriosa de como eu dividiria o meu tempo, por conta que eu não tinha muito. Eu foquei principalmente em estudar as matérias de redação, física, química, matemática e biologia, né, que são as principais matérias do segundo dia e a principal matéria do primeiro dia, né, que é a redação. E as que você obtém as maiores notas do Enem são através dessa. Então, praticamente 80% de toda a minha preparação do Enem, até de janeiro até agosto, no máximo assim, eu estudei praticamente somente essas cinco matérias, que foi física, matemática, química, biologia e redação. Estudando com os conteúdo do YouTube, PDF, um site que eu utilizei também para resolver bastante exercício foi o estuda.com, que me ajudou bastante. Como eu não tinha condições de pagar um cursinho, eu tive que utilizar os recursos online, né? Que graças a Deus hoje tem na internet para a gente, de maneira gratuita, para a gente utilizar. Então, foi basicamente isso. Durante de janeiro a agosto, somente estudando essas cinco matérias, vendo as videoaulas no YouTube, basicamente, e resolvendo as listas de exercícios. O que eu errava, eu voltava nas minhas notas de aula e fazia mais exercícios. Como eu fiz também FUVEST e Unicamp, também tinha as obras obrigatórias, né, que são as obras literárias. Eu aproveitava para ler as obras literárias durante o trajeto da minha casa até o meu trabalho, que durava em torno de 1h30, dependendo 1h40. Dava para ler bastante, era um tempo que, de certa forma, é perdido, né, de todo cidadão que mora em São Paulo, mas eu aproveitava esse tempo para ler as minhas obras obrigatórias, né? E com isso eu consegui ler praticamente todas as obras obrigatórias da FUVEST, se eu não me engano, e a grande maioria da Unicamp. E durante o meu almoço, né, eu tinha uma hora de almoço, eu aproveitava também de 60 minutos, eu comia em 20 e os restantes 40 minutos eu resolvia exercício no estuda.com ou imprimia provas antigas e resolvia exercício. De segunda a sexta, eu estudava uma matéria por dia, porque eu não conseguia intercalar entre duas matérias, então era segunda matemática, terça física, quarta química e assim por diante. E sábado era o dia de revisão, né, durante a manhã, e à tarde eu não estudava, e domingo era um dia totalmente centrado para o estudo, desde as 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, e até o horário do culto, né? Então, era um dia totalmente focado para fazer redações do Enem e corrigir alguns exercícios que eu errei no sábado, né, que eu fazia exercício de revisão, para verificar onde que eu estava piorando ou melhorando em algumas regiões, né, de algumas áreas, né, física, química, foi algumas dificuldades que eu tive, visto que eu não tive essas matérias no ensino médio, eu praticamente não tive professor de química e nem professor de física, e mesmo assim
tive um trabalho árduo para conseguir aprender essas matérias, né? E os conteúdos que eu utilizei foram o professor Boaro, do YouTube, o professor Marcelão, de Química, professor de Biologia, que tem no YouTube diversos, né, que você pode utilizar de maneira gratuita. O Repertório Enem, que também tem um site para fazer exercícios de graça, né, que tem várias questões antigas, não somente do Enem, mas de outro vestibular, se eu não me engano. E Humanas. Como que eu fiz com Humanas? Humanas eu deixei mais para o final, por conta que tinha menos peso para o meu curso, que é a Ciência da Computação. Ou seja, eu comecei a estudar Humanas a partir de agosto até novembro, né, que foi o período do vestibular, e eu fiz com um método chamado Maratona de Humanas, que é de uma youtuber bem famosa, Suzane Ribeiro. Então, eu aproveitava para ver as aulas de Humanas durante o meu trajeto novamente para o trabalho. Eu via como se fosse uma série de Netflix mesmo, e quando eu chegava em casa, eu fazia uma recapitulação do que foi visto no dia, né? E principalmente resolver bastante exercícios, né? E ver aqueles aulão de revisão. Isso que Humanas não tem tanto conteúdo massivo quanto é física e matemática, que tem que resolver bastante exercícios, né? Se você sabe mais ou menos o contexto da história, ou da filosofia, sociologia, você já consegue responder bem as questões, né? E foi basicamente isso. Foi o que eu fiz para estar conseguindo a minha aprovação nessas 3 universidades, como está mostrando aí na tela. Graças a Deus, eu agradeço muito por isso. Não foi fácil e imagino que tem muitas pessoas na mesma situação que eu, que muitas das vezes desacreditam que é possível chegar lá. Eu mesmo não tinha Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser aprovado em universidade pública, mas eu não esperava uma USP assim, que uma universidade de grande prestígio e uma das, se não a maior universidade do país. Então, uma mensagem final que eu tenho é: não desista dos seus sonhos, persista no que você tem no seu coração, né? Que se Deus colocou no seu coração, é algo que você tem que trabalhar arduamente e perseverar no seu objetivo para você conquistar ele. Mesmo através de todas essas dificuldades, eu não desisti. E graças a Deus eu consegui conquistar o que eu almejava. E creio que todos vocês podem conseguir também. Eu não tinha uma imagem representativa de quando eu estava no vestibular, no meu ensino médio. Nunca foi muito falado para mim: olha, tem a FUVEST, tem o Enem, tem o Unicamp que você pode prestar para fazer universidade. Isso não é muito comentado entre as escolas públicas, né? Eu sabia de Enem praticamente no meu último ano do ensino médio. Isso é um pouco ruim, mas é a realidade de muitas pessoas hoje em dia, né? Então, resolvi fazer esse vídeo para fazer essa divulgação e mostrar que, mesmo vindo da situação onde eu estava, trabalhando, vindo de escola pública, tendo poucas horas de estudo, né? Você vê aí hoje em dia pessoas que estudam 8 horas por dia. Não critico, né? E também não acho ruim, porque é a oportunidade que elas têm. Mas a gente tem que se adaptar para a nossa realidade, né? E era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado para quem for ver esse vídeo. E mensagem final: não desista.